E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar de conjuntura política no plano nacional, para o Estado, para o município de São Paulo. Eu converso agora com o Glauco Pérez, que é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Glauco, o grande destaque do noticiário político é essa expectativa toda e as negociações, então, das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, e principalmente da Câmara, que é a porta de entrada para a maior parte dos projetos. Se fala muito em processo de impeachment, mas Rodrigo Maia recebeu muitos e engavetou, né? Eu queria saber como é que você está vendo essa disputa em que o presidente Bolsonaro apoiou abertamente um candidato e há uma mobilização de centro-esquerda contra esse candidato e até parte do PSL, que era o próprio partido do presidente. Como é que você vê esse jogo de forças? É uma disputa que o Bolsonaro aprendeu a fazer muito tardiamente, eu acho, né? Ele durante muito tempo entrou muito em conflito com o Congresso e agora percebeu que depende dele para muita coisa. E agora está tentando emplacar uma presidência. O que eu acho que o gesto mais interessante dessa história toda até agora é a notícia de que o PT aceitou fazer parte de uma coalizão, vamos chamar assim, porque eu entendo que o PT é um partido que tem tido muita dificuldade de ceder espaço, de ceder poder. Você vê que sempre quer ser cabeça de chapa nas eleições, sempre quer estar na liderança e, de alguma maneira, se aproxima de outros partidos, se aproxima de outras siglas ao fazer isso. Por outro lado, a gente vê a dificuldade do Bolsonaro em conseguir fazer, o que nem sempre é fácil mesmo. Os presidentes costumam ter dificuldade em conseguir que seu nome indicado, seu nome apoiado, consiga fazer a presidência da Câmara, mas ele percebeu que é fundamental que tenha ele ao seu lado, né? Então, essa disputa ela vai ser bastante acirrada até o fim, né? Eu acho que essa aliança de centro-esquerda aí mostra que começa a surgir aí um compromisso que pode se estender para o período eleitoral. Agora, poderia talvez para as eleições de governador. Agora, o PT colocou como uma das condições, inclusive no ano da semana passada houve mais discussão, quando se falou dessa possibilidade de uma coalizão para as eleições presidenciais, e aí o PT disse não, as condições são outras. Pois é, e sempre em torno do Lula, né? Sempre em torno da figura dele, e isso tem sido prejudicial para o próprio partido, para a esquerda no país, que se vê ainda refém do PT pelo tamanho que tem, pela importância histórica que tem, só que a rejeição ao partido é muito grande. Então, já passou da hora do PT ser capaz de reavaliar essa estratégia e tentar, de alguma maneira, talvez ceder um pouco de espaço em nome de algo maior, né? De mostrar, talvez, que não é só pela disputa de poder que estão brigando, mas isso tem sido muito difícil. Quem sabe, a partir de agora, pelo menos parte do PT começa a caminhar nesse sentido. A gente sabe que tem essas movimentações, mas elas não têm tido força, né? Quem sabe agora abre-se uma porta aí, vamos ver. É que a liderança de Lula no partido é muito forte ainda e ele sempre se coloca mesmo como centro, né, das decisões de candidatos e tudo mais, mas fica aberta essa possibilidade de uma coalizão para evitar, inclusive, essa polarização que nós tivemos nas eleições presidenciais, né, que se tenha outras forças surgindo, né? O grande problema é que as pessoas acabam votando pela rejeição, né? Você vota, o que é normal, né? A gente, em geral, os eleitores acabam escolhendo o candidato que menos desgosta, né? Você tem o segundo turno, né? Pois então. E aí o PT ele tem força suficiente para ir para o segundo turno, mas a rejeição é altíssima e provavelmente o Bolsonaro vai conseguir vai vir com alguma força, quer dizer, sem dúvida nenhuma não é um candidato desprezível nessa disputa. Então corre-se o risco mesmo da gente ver uma disputa muito, muito acirrada entre os dois, a polarização novamente. O PT precisaria mudar de estratégia, eu acho. Agora, Glauco, como é que fica a situação do presidente Bolsonaro e da pauta a ser encaminhada pelo Congresso no caso de Vitória de Baleia Rossi, que é o candidato dessa coalizão, e não de Arthur Lira? Porque a gente vê que o governo também não tem essa mobilização toda nas pautas econômicas, né? Era o que eu ia dizer. O Rodrigo Maia nunca foi exatamente um opositor ao Bolsonaro. Da pauta econômica. Da pauta econômica em particular. Mas ele nunca foi alguém que se dispusesse com isso, com relação a isso. E nunca recebeu grandes propostas, a articulação sempre foi muito atrapalhada, porque a gente sabe que a articulação sempre parte do executivo, então sempre depende dos ministros e do presidente. A gente diz, né, não é só o presidente pessoalmente, mas uma equipe que articule, e isso sempre faltou. A maneira como o Guedes, por exemplo,
lida com o Congresso sempre foi muito difícil. E ter um presidente da Câmara alinhado seria muito mais fácil para ele. Então o Baleia Rossi se assume. Eu entendo que para o Bolsonaro as coisas vão ficar um pouco mais difíceis ainda, assim, no trato com o Congresso, né? Eu acho que isso vai ser muito difícil para ele. Agora vamos trazer essas alianças para o plano de São Paulo. Nós tivemos Milton Leite, eleito presidente da Câmara Municipal, né, um dos grandes apoiadores de Bruno Covas, né, foi o que mais gastou para fazer essa campanha mesmo para vereador. Temos Bruno Covas reeleito e João Dória como governador do estado. E se vê uma proximidade aí com o DEM, né, e PSDB no estado. Isso pode se projetar nacionalmente? Pode. Pode porque o DEM, inclusive, ainda é um partido que tem força em áreas em que o PSDB não tem. O PSDB está cada vez mais restrito a São Paulo ainda, né? Tem muitas prefeituras, mas é muito ainda daqui, então ele precisa de aliança em outros lugares. O PSDB do Dória é um partido agora de centro-direita, quer dizer, se a trajetória do PSDB é na origem um partido de centro-esquerda, hoje já não é mais. Ele foi caminhando para a direita e a visão do Dória é uma visão assim, e essa aproximação acaba sendo natural, né? Assim, com um partido que eles já fizeram aliança no passado, então a aliança durante o governo Fernando Henrique era uma aliança que chocou a todos à época, mas agora ela soa muito mais natural. E me parece fazer muito sentido imaginar uma chapa, por exemplo, com Dória, com Rodrigo Maia para 2022, né? Em que eles, não exatamente a chapa formada pelos dois, mas que tenham apoio à bênção de ambos, né? Agora, nós estamos no ano anterior ao das eleições, agora sim, né, e a tendência dessa discussão ser colocada com mais intensidade ainda, que ela foi lançada desde o momento em que Bolsonaro foi eleito, quase pouquíssimo tempo depois ele já voltou a falar nisso. E nós temos outras micropolarizações. Se o principal antagonista é o Lula, nós temos ele também, o presidente Bolsonaro, com Dória, com Mandetta, com Sérgio Moro, que não se sabe nem se vai ser candidato, mas tem várias polarizações. Há a possibilidade de formação de uma outra frente que consiga derrubar essa versão que o presidente tenta criar a outros candidatos? Formar uma frente, eu acho, assim, tem se falado, mas ela é muito difícil que seja ampla o suficiente para que seja considerada uma frente. O Bolsonaro, ele está em campanha desde o início, ele fala direto com o eleitor, ele fala direto com o cidadão, ele se manteve assim o tempo todo e vai continuar assim. Essa maneira de lidar com as pessoas, de lidar com o mundo político é um tanto diferente, porque ele tem um acesso facilitado, não que já não houvesse, mas agora as redes sociais permitem um acesso muito mais direto. E ele vai criando fantoches e tentando derrubar, quer dizer, criando monstros nesses adversários e colocando uma certa imagem a eles que não corresponde exatamente ao que eles fazem ou o que eles falam ou aquilo que eles gostariam de que aparecesse. Então, mas se cria uma narrativa contrária, né? Pois então, e essa narrativa ele permanece sistematicamente falando. A gente vê o Dória tem sido um alvo grande dele já faz algum tempo. A gente vê o Witzel, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que foi curta. Esse foi nocauteado mesmo. Esse foi bem rápido, mas ainda assim a gente via um discurso muito agressivo. Essa é a maneira dele lidar com a política, a maneira dele lidar com as coisas, e ele não vai mudar. Então, pelo menos vai ser uma surpresa se isso acontecer. Então, imaginar que os opositores a ele precisariam de fato, se entendem que ele tem força suficiente para, nessa toada, se reeleger, eles precisariam de alguma maneira se juntar. O problema é que agora aí cada um, e principalmente o PT, que seria talvez o grande articulador disso, continua preso à imagem do Lula, continua preso à liderança dele, e enquanto não escapar disso, a rejeição a tudo que aconteceu aos governos petistas vai pesar contra, e eu não sei se é eleitoralmente viável uma alternativa assim, né? Então, ainda que pudesse ser, do ponto de vista da trajetória, importante o posicionamento do PT, não pode ser em torno do Lula, né? Isso já está bem claro, assim, está fazendo mal para a esquerda, né? Já. Então, agora, digamos que haja a vitória de Baleia Rossi lá, temos aqui em São Paulo, João Dória como potencial candidato, o Bruno Covas como um prefeito que teve o apoio dele. Nessa combinação, se pode ver uma projeção maior do PSDB, por exemplo? O problema é que nacionalmente o PSDB precisa conseguir
focos em outros estados, precisa conseguir apoio em outros estados e nos últimos tempos o que aconteceu no PSDB é perder isso. Tem no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul tem soado mais como um opositor ao Dória do que como alguém dentro do partido que o apoia, o que concorde, por exemplo, com essa visão do PSDB como um partido de centro-direita. Então, nesse sentido, tem sido muito difícil. A projeção nacional do PSDB passa por uma articulação em nível nacional que o partido não tem conseguido fazer já há muito tempo. Precisa encontrar esse espaço. Hoje, tem a chance, o Dória certamente será candidato em 2022 ao governo federal, mas sem um vice ou sem a composição de outras siglas que tenham essa partido, se depender só do PSDB, eu acho muito difícil. E ele teria que ter adesão integral do PSDB, um apoio muito mais forte. E a gente vê vários partidos com esse tipo de crise de identidade. O PT, que uma parte gostaria de apoiar uma outra base, não apenas do presidente Lula, ex-presidente Lula. Nós temos João Dória tentando polarizar até as atenções do PSDB também dividido. O próprio PSL, que elegeu o presidente Bolsonaro, totalmente dividido, e são os grandes partidos. Pois então, o que aconteceu na última eleição foi de novo marcar, sinalizar ao país que a gente não tem mais partidos grandes. A gente tem partidos médios, a gente tem vários partidos médios, e essas siglas estão, por ser um momento em que o sistema partidário praticamente está desintegrado, eles estão tentando reconstruir, implica que dentro dos partidos as disputas também se acirrem, porque cada um tem uma visão diferente e uma disputa de poder interno, querendo se projetar, e essas disputas reverberam dessa forma. Então a gente vê os partidos sem uma cara, né, sem uma feição pública única, porque você está vendo ele internamente disputando, né? As pessoas estão tentando convencer as outras de que elas são melhores alternativas eleitorais, ou de que determinada estratégia é mais adequada, de que então tem que apoiar um, apoiar outro, lançar candidato, não lançar. Então tudo isso a gente está acompanhando de uma maneira muito triste, porque o sistema partidário, bem ou mal, ele vinha se organizando desde 94 até 2014 em torno do PT e do PSDB, e isso acabou. E vai levar outro tempo até a gente ver quais serão as forças que vão surgir. Nesse meio tempo a gente tem um sistema, e por mais que a gente entenda que as pessoas digam que elas não gostem de partidos políticos, que digam que partido não serve, eles são fundamentais para qualquer regime democrático, a gente precisa que eles se organizem. Na escolha para prefeitos foi o tradicional que prevaleceu. Pois então, quando ficou difícil, voltamos nas mesmas pessoas. Aí toda a discussão sobre nova política acabou. O jeito de cobrar é através dos partidos, o jeito de cobrar é mantendo o histórico daquela sigla, né? Então a gente precisa deles fortes. E os partidos têm de ter representatividade de fato. Sim. E eles precisam aprender a se renovar. As siglas precisam aprender a deixar que novos quadros façam parte dele. É mais ou menos isso que a gente está acompanhando aqui. Depois de 30 anos, as novas forças estão com dificuldade de entrar. Perfeito. Eu conversei aqui com o Glauco Pérez, que é cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor Glauco, muito obrigada. Boa noite. Imagina, é um prazer. Boa noite. Obrigada. Luciana.